Agora, a gente vai voltar a falar sobre um caso muito importante, o caso da jovem que foi baleada por agentes da PRF no Rio de Janeiro, na noite de ontem. E sobre esse assunto, uma entrevista importantíssima. Quem vem pessoalmente conversar conosco na CNN é o diretor-geral da Polícia Rodoviária Federal, Antônio Fernando Oliveira. Muito obrigada por esperar a gente aqui esse tempinho para concluir essa outra notícia. Olha, diretor, muito obrigada por essa entrevista. E eu já começo te perguntando, Luísa Martins já aqui conosco. Primeiro, te desejar um Feliz Natal, é claro. O senhor que comanda essa corporação, a Polícia Rodoviária Federal, como é que o senhor analisa a atuação dos seus agentes, né? Um dia depois, inclusive, de o governo federal ter publicado um decreto regulamentando o uso da força policial e com regras claras sobre o uso de armas de fogo. Obrigada e boa tarde. Boa tarde, Débora. Boa tarde aos ouvintes da CNN, telespectadores da CNN. Eu queria, para início da nossa conversa, eu queria lamentar profundamente ao evento do Rio de Janeiro, me solidarizar com a família da Juliana e dizer que nós da polícia lamentamos muito e estaremos prestando todo o auxílio, todo o apoio necessário à família. Já nos predispusemos a, inclusive, deixar disponível à família a nossa aeronave em caso de necessidade de remoção para uma eventual transferência para uma UTI mais equipada. E nós estamos prestando todo o auxílio e prestaremos todas as informações necessárias para o apuratório por parte da Polícia Federal. E aí, no caso, especificamente, eu imagino, né, a corporação é gigante, são muitos agentes, mas na sua avaliação, então, como é que fica, o senhor que é diretor-geral dessa corporação, como é que é para o senhor ver a conduta desses 3 agentes, né? Eles, inclusive, não são da rua, eles são do administrativo, né, doutor? Na verdade, a gente precisa fazer uma diferenciação, Débora, que a carreira da Polícia Rodoviária Federal é uma carreira única. Então, nós temos policiais desenvolvendo atividades administrativas, mas quem está na atividade administrativa é policial, exatamente com o mesmo treinamento, com a capacidade operacional para atuar nas rodovias. Esse foi, inclusive, um dos aspectos que determinantes para a minha decisão de acabar com o teletrabalho que existia na polícia, para que nós tivéssemos essa mão de obra disponível quando necessário empregá-la. Uhum. E eu vou chamar a Luísa Martins aqui, então, para fazer também uma pergunta ao senhor. Oi, doutor, boa tarde, muito obrigada pela entrevista. Eu queria saber em relação ao decreto, né, sobre o uso da força e essa determinação, essa orientação para que o uso da arma de fogo seja o último recurso em operações policiais, um decreto que vale para todas as polícias, inclusive para a PRF. Qual a sua avaliação em relação a isso? Há algumas críticas, né, por parte dos governadores, isso no âmbito da polícia dos estados, mas em relação a priorização de métodos não letais. Como isso pode ser, de fato, colocado em prática pelas operações policiais? Luísa, muito obrigado. Obrigado pela pergunta. Na verdade, a gente é que agradece a oportunidade de se comunicar com a sociedade brasileira, porque é importantíssimo esse elo de ligação com a sociedade e só há uns órgãos de imprensa que nos permitem essa possibilidade. Nós agradecemos a oportunidade. O decreto do presidente, respondendo agora a sua pergunta, eu entendo como acertadíssimo. É acertadíssima a medida do presidente. Defendo todos os dias que a atuação policial é dentro do autorizado pelo limite legal. Saiu do limite legal, é qualquer outra coisa, menos atividade policial. Nós defendemos que não se combate crime cometendo crime. A Polícia Rodoviária tem como princípio a defesa à vida.
e nós vamos sempre prezar pela defesa da sociedade. A polícia não pode ser elemento de risco à população. Jamais. Diretor, eu gostaria que o senhor falasse quais são os próximos passos em relação a esses 3 agentes da PRF que foram afastados, então, durante o período de investigação. O que vai acontecer com eles? Preciso falar especificamente desse processo. Eu tenho dificuldade de lhe afirmar exatamente o que vai acontecer com cada um. Porque o processo quem vai definir. A gente precisa entender o processo disciplinar. Para que serve o processo disciplinar? Chegar à verdade real dos fatos. Essa verdade real dos fatos, dentro de um limite de processo apuratório, que a gente sabe que tem percalços ali, mas ele vai ser apurado, nós chegaremos a essa verdade real dos fatos e dentro do limite da responsabilidade de cada um, dentro do evento, será responsabilizado dentro do limite da culpa de cada um, como determina a lei. A gente sabe que tem investigação da Corregedoria, da própria PRF, da Polícia Federal também, né? De que maneira essas investigações serão conduzidas? A Polícia Judiciária apura a parte criminal. A apuração da PRF é apenas, ou a distrito, a questão administrativa, a questão disciplinar. Então, cabe a nós esse apuratório disciplinar. Isso a sociedade brasileira pode ter certeza que será feito. Mas eles podem perder o cargo? Quais são os tipos de conclusões aí disciplinares que podem ser aplicadas? Como eu lhe falei, Débora, eu não consigo afirmar especificamente o que ocorre no processo, porque o apuratório vai definir. Certo. Um processo bem feito, ele precisa dar o direito de defesa aos servidores, o respeito ao princípio constitucional da presunção de inocência. Então, tudo isso é levado em consideração. Isso não caracterizará jamais impunidade, porque impunidade não haverá. A gente vai ter um processo dentro do limite legal, do mesmo modo que eu defendo que a atividade policial tem que ser dentro do limite legal para não se existe combater crime cometendo crime, também dentro do limite legal é o apuratório disciplinar. A Corregedoria tem autonomia para poder fazer esse procedimento. A Direção-Geral não se envolve no apuratório em si, até porque pode ser que eu seja, a depender da pena proposta, se houver, o diretor-geral é a autoridade que vai fazer o julgamento, então eu não me envolvo no apuratório. O apuratório é encaminhado pela Corregedoria, mas pode ter certeza de que esse apuratório será feito com a capacidade, com a qualidade técnica necessária. Luísa Martins. Diretor, a gente tem visto uma escalada bastante grande de casos de violência policial, mais no que diz respeito à própria Polícia Militar, mas como essa questão das câmeras corporais acaba sendo uma política pública para todas as forças de segurança, queria saber a sua opinião a esse respeito e como isso pode ou não impactar na diminuição desses índices, na sua avaliação, obviamente, no âmbito da PRF. Luiz, eu sou um defensor ferrenho da utilização de câmeras corporais. Eu determinei as nossas diretorias para desenvolver um estudo, e esse estudo já foi desenvolvido desde a minha chegada em 2023. Ele está sendo concluído agora no final do ano e nós partiremos para a parte da licitação para comprar a melhor solução, porque não é só a câmera. A câmera corporal envolve os dados, armazenamento de dados, como utilizar esses dados. Não existe hoje no mercado um produto específico para a nossa escala de 24 horas é uma escala diferenciada. A gente tinha produtos com baterias no máximo de 16 horas. Então, tudo isso precisou que esse estudo desenvolvesse a melhor metodologia
de solução para a Polícia Rodoviária Federal. Mas a Polícia Rodoviária Federal, a partir do ano que vem, já começa a fazer a aplicação de câmeras, porque eu entendo que ela não é um instrumento de fiscalização do policial. Pelo contrário, ela é um instrumento que serve de proteção à atividade policial. A sociedade se beneficia dela, entendo, de forma, digamos assim, conexa à atividade principal das câmeras, que é a proteção da atividade policial. Doutor, sobre esse caso, ainda falando, né, sobre o caso da abordagem que acabou com uma pessoa, uma jovem baleada na cabeça, gostaria que o senhor confirmasse, né? Informações preliminares dão conta de que os agentes eles usavam 2 fuzis e uma pistola. Tenho uma curiosidade de entender como é feito esse treinamento, por exemplo, com fuzil, né? Que é uma arma usada até em guerra, né? Como é que é feito esse tratamento? Todos os agentes fazem esse treinamento? Todos os agentes são treinados a utilizar os armamentos que a polícia dispõe. Eu não sei exatamente, e aí não vou incorrer no risco de prestar uma informação falsa, eu não sei exatamente qual eram os equipamentos utilizados por aquela equipe em específico, mas nós utilizamos sim fuzis, utilizamos pistolas semiautomáticas, então provavelmente a equipe estava com esses equipamentos, né, disponibilizados e estavam utilizando esses equipamentos. E, na verdade, a polícia, né, de forma genérica, a polícia precisa utilizar armamentos que consigam fazer frente às agressões que cotidianamente nós enfrentamos no policiamento ostensivo preventivo. Certo. Luísa Martins, sua última pergunta. Vamos lá. Diretor, em relação ainda aos casos de violência policial, o senhor tem dentro da PRF um balanço mais atualizado, números mais atualizados sobre esses índices, eventualmente do número de agentes que estão sendo alvos, por exemplo, de procedimentos apuratórios em relação a possível abuso, né, na hora das operações policiais? O que o senhor tem de dados para a gente trazer aqui para essa conversa? Juliana, eu não tenho, Luísa, eu não tenho, desculpa, Luísa, eu não tenho dados de números aqui agora para lhe passar. Podemos até encaminhar posteriormente para você, se a CNN desejar, eu posso encaminhar, porque nós não temos números secretos. Mas o que eu posso lhe garantir é que nas nossas estatísticas nós temos uma redução gigantesca nos últimos 2 anos de letalidade policial. Implementamos algumas medidas para chegarmos a esse resultado. Instituímos uma comissão de controle de letalidade policial, com um evento, inclusive, há pouco tempo, a curto prazo, nós tivemos um evento com todos os membros, que é um de cada estado, um de cada unidade da federação, reunidos, com palestra do Ministério Público Federal. Instituímos a Coordenação Geral de Direitos Humanos, espraiando para todo o efetivo políticas de respeito aos direitos humanos. E tudo isso nos dá resultados, pelos números que verificamos nos 2 últimos anos, com redução que beira aos 80% ou passa um pouco dos 80%, comparando esses 2 anos com 19 ou 21 e 22. Doutor Antônio Fernando, no início aqui dessa edição do CNN 360, o nosso repórter Elijonas Maia trouxe a informação aqui em primeira mão de que está sendo montado, né, um gabinete de crise. Eu gostaria que o senhor detalhasse um pouco como o que vai fazer, qual o foco de atuação desse gabinete de crise, doutor. O gabinete de crise é composto por várias áreas da polícia, a diretoria de operações, a própria coordenação geral de comunicação, a diretoria executiva,
à diretoria-geral, e a gente faz o acompanhamento desse apuratório nesse momento mais de crise e fazemos os direcionamentos que temos que construir de médio, de longo, médio e curto prazo. O de curto prazo, inclusive, essa prestação de contas que a gente faz com a sociedade, com a responsabilidade que uma instituição séria como a Polícia Rodoviária exige. Certo. Então, tá. Olha, eu gostaria só de, para a gente encerrar aqui, tem mais alguma informação que o senhor queira trazer aqui de esclarecimento para a população, doutor? Apenas que a população esteja certa que as devidas apurações serão realizadas e, mais uma vez, enfatizar que nós lamentamos profundamente o ocorrido e nos solidarizamos com a família da Juliana e fazemos votos de pronta recuperação dela e estamos prestando toda a assistência necessária para a família, como faremos a apuração também necessária. Olha, doutor, eu quero te agradecer por, nesse dia de Natal, vir fazer essa prestação de contas, né, com a população, que eu sei que o senhor e a instituição a corporação tem essa preocupação. Então, eu te desejo um Feliz Natal e um excelente trabalho, que eu sei que hoje o senhor vai continuar trabalhando e muito. Nós conversamos com o diretor-geral da Polícia Rodoviária Federal, Antônio Fernando Oliveira. Obrigada, doutor. Mais uma vez, agradecemos a oportunidade, Débora e Luísa, e deixamos a certeza para os telespectadores da CNN que a Polícia Rodoviária vai cumprir bem o seu papel como faz historicamente. Obrigada. E obrigada, Luísa, também por me ajudar nessa entrevista.